dia, irmãos, tudo bem? Devem estar estranhando que a gente não está ao vivo nessa manhã, né? Mas vou explicar por quê. O culto está acontecendo nesse momento. Se infelizmente você não pôde estar presencialmente, não tem problema. Só que como as obras terminaram muito em cima do nosso dia de estreia, né? De volta aos cultos presenciais, a gente teve alguns probleminhas na internet, na passagem dos cabos, devido às obras que estão acontecendo. Então, por isso, a gente não vai conseguir transmitir ao vivo o culto da manhã. Mas o que vai acontecer? Agora a gente vai exibir o culto em família, que o pastor já havia gravado, então vamos colocar também um momento de louvor já gravado, com a mensagem do culto em família. Então não estranhem, boa noite, né? A saudação do pastor de boa noite. E à noite a gente vai exibir gravado como foi o nosso culto presencial, a nossa volta aos cultos presenciais, tá bom? Então não se preocupe, será exibido agora o culto em família de mais tarde, vindo agora para de manhã, e logo mais você assistirá aqui no YouTube também o culto da manhã que está acontecendo nesse momento, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê logo mais. Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia Ilha do Governador. Boa noite, vocês que nos assistem pelo YouTube. Muito bem-vindos a este culto em família nesta noite de 8 de agosto de 2021, Dia dos Pais. E também o dia em que nossa igreja está retornando aos seus cultos presenciais. Hoje pela manhã tivemos o nosso culto presencial, no culto matinal. Muito obrigado a todos vocês que ali estiveram, obrigado a vocês que estiveram ajudando na preparação do templo para o culto. Nós estamos fazendo uma pequena obra de reforma do nosso templo antigo na Magno Martins 165 e havia muita coisa a ser feita para que, ao menos, houvesse condição da celebração do culto e alguns irmãos estiveram ali presentes, ajudando, agradeço a cada um deles. E então, hoje nós temos o nosso culto em família. Estamos fazendo de forma virtual, mas no domingo que vem nós estaremos, dia 15 de agosto, continuando a prática dos nossos cultos presenciais pela manhã. Domingo que vem nós estaremos às 10h30 também realizando culto presencial no templo de nossa igreja. E é uma alegria estar aqui com você. Alegria sentir que as coisas estão voltando à normalidade, que as faixas etárias que correm maior risco já estão vacinadas, que aqueles que têm comorbidade já estão vacinados, que o índice de contágio na região metropolitana do Rio de Janeiro e na Ilha do Governador baixou bastante com relação a uns meses atrás. Então, com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, nós estamos gradativamente e com todos os cuidados preconizados voltando aos cultos presenciais. Volte ao seu culto presencial, volte a estar em comunhão com seus irmãos, ainda que com determinados cuidados. Isso certamente será bênção para a sua vida, bênção para a vida da sua igreja. Quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que têm sido dizimistas, ofertantes fiéis. Nós temos podido fazer essa pequena reforma no templo antigo para termos melhores condições, para termos condições de fazer as filmagens, de transmitir os cultos ao vivo. Nós temos podido fazer ação social, temos podido ter ensino religioso, saudar todas as obrigações de nossa igreja, porque Deus é fiel e Ele tem sido fiel através da sua fidelidade, da fidelidade dos seus dízimos, da fidelidade das suas ofertas. Muito obrigado, que Deus abençoe você abundantemente. Que Deus te abençoe. Vamos ver as razões pelas quais nós estaremos orando hoje neste culto em família. Nós vamos agradecer os aniversários de vários irmãos que aniversariam por esse tempo. A Renata Maia, a Rogéria, o Silvio Lins, a Elizabeth Lepletier, a Rosa Gorni, a Ana Clara Belaguarda, a Rejane Simplício, todos esses fazendo aniversário nesse tempo. Há também várias pessoas que estão fazendo aniversário de casamento, parabéns para vocês. Aliás, há um casamento que fez aniversário esta temporada, que foi do Ribeiro e da Dulcineia, um longo casamento, e nós estaremos fazendo um
culto de ação de graças por esse casamento no fim de agosto. Depois eu vou avisar o dia certinho, o horário certinho, para nós estarmos juntos. Será num culto da manhã, num dos cultos presenciais deste mês, tá bom? Certamente será muito bom. Nós vamos estar orando, pedindo a consolação de Deus também para a família do seu Agnello. Seu Agnello, irmão da minha sogra, Dona Alzira, faleceu, e nós pedimos a consolação para a família. Vamos continuar orando pelos enfermos, pela Marilac, pela Rejane, pela Rosa. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelos governantes do nosso Brasil, pelos pastores e missionários, pelos profissionais de saúde. E também lembramos que nós estamos muito envolvidos em várias iniciativas de ação social. Nós estamos envolvidos com as cestas básicas para a comunidade, para aquelas famílias que estão passando necessidades, envolvido com a doação de leite para os velhinhos lá do Lar Batista do Idoso. Estamos envolvidos com ofertas de sustento, de roupas, agasalhos, alimentos, material de higiene para a Chácara dos Profetas, que está trabalhando na recuperação de dependentes químicos, homens dependentes químicos. Então, vamos estar orando, contribuindo para todas essas iniciativas. Você vai ter aí no seu vídeo os dados bancários da nossa igreja. Uma cesta básica custa R$ 57,00 e alivia a fome por algum tempo de uma família inteira. Então podemos fazer esta contribuição e ajudar pessoas, ter a alegria de poder ajudar pessoas. Muito bem, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para este nosso culto. Depois vamos ter o nosso tempo de cânticos, né? Nós podemos louvar a Deus juntos, ainda que virtualmente. E depois vamos meditar na palavra de Deus. Hoje a nossa mensagem tem como título Igreja, uma ideia divina. Igreja, uma ideia divina. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Cura as nossas enfermidades, Pai. Senhor Deus, suplico que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito, para que nós agora possamos ministrar a tua palavra e ouvir a tua palavra e aplicá-la no nosso cotidiano, nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso tempo de louvor e adoração agora. Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos a mais um culto da manhã da Igreja Batista da Freguesia. Você que ainda não conhece o nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se, deixe seu like aí também nesse vídeo, vai ser muito importante para melhorar o nosso relacionamento com o YouTube. O pastor já deu início nesse culto e a gente vai agora cantar ao Senhor, meu refúgio. Socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno,
confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha e nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é
morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Muito obrigado ao grupo de louvor por esse tempo gostoso de louvor e adoração. Eu sei que vocês têm tido bastante lutas com questões de saúde nas famílias também, e que Deus os abençoe, os guarde e que vocês continuem sendo essa bênção que tem sido na vida da nossa igreja, comprometidos com Deus. Ok, vamos então abrir as nossas Bíblias e nós vamos então estar falando sobre essa mensagem, Igreja, uma ideia divina. Há uma consciência muito clara de que o inimigo tem usado uma determinada tática, entre outras, e já há muito tempo uma antiga tática na tentativa de enfraquecer os crentes. Sabe qual é a tática que o inimigo muitas vezes faz? É transformar os crentes em crentes desigrejados ou desegrejados. Ele tenta convencer as pessoas de que elas não precisam de igreja. A igreja não faz falta. Esse tempo que nós temos vivido é um tempo bastante perigoso nesse sentido. Muitas pessoas tiveram, por imposição da necessidade da preservação da vida, que deixar de frequentar cultos presenciais. Estar fisicamente lá na igreja se tornou algo difícil, muitas vezes perigoso, temerário até. Então, com muito zelo, com muito cuidado e cuidando daqueles que são mais vulneráveis, muitas igrejas permaneceram com as suas portas físicas fechadas por algum tempo. Mas Satanás já faz situações ou provoca situações para tornar os cristãos desigrejados há muito tempo. Para você ter uma ideia, no ano 68 depois de Cristo, lá no livro de Hebreus, abra comigo aí a sua Bíblia em Hebreus 10, versículos 24 e 25, nós vamos encontrar o autor sagrado dando um conselho para aquela igreja de Hebreus, dos Hebreus. Olha lá, Hebreus 10, 24 e 25, dizendo assim: olha, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então havia ali naquela igreja um expressivo grupo de pessoas que estava começando a se desegrejar. Não sabemos quais seriam as motivações desse grupo. Talvez houvesse alguma questão que impusesse aquela situação, ou talvez fosse apenas preguiça, apenas comodismo ou enfraquecimento da fé. Mas o que acontece é que um grupo estava se desigrejando. E o autor sagrado, inspirado por Deus, resolveu dizer-lhes: olha, é muito importante congregar, é muito importante estar junto. E façamos admoestações, ou seja, encorajamentos, chamemos a atenção de forma amorosa, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. E nós estamos vivendo, literalmente, a aproximação do dia da volta de Cristo. Continua sendo extremamente importante que nós encorajemos uns aos outros, para que nós sejamos unidos, fortalecidos,
presentes na Igreja de Cristo. Passamos um tempo com cultos virtuais, várias atividades virtuais, mas ainda assim nos congregando virtualmente com a ajuda da ciência desse nosso tempo. Naquele tempo não havia essa ciência. Mas isso não muda o fato de que, havendo a possibilidade, recuando o perigo de morte, é momento de retornar à comunhão presencial. É momento. Esse sermão me foi muito inspirado pelos escritos de Hernandes Dias Lopes. Sabe de uma coisa? Eu gosto de igreja. Você gosta de igreja? Gosta? Eu também gosto. Eu gosto de igreja. Eu gosto do convívio da igreja. Eu gosto das atividades na igreja. Quantas vezes eu estava desanimado, estava com a minha fé abalada, porque a fé dos pastores também se abala. Os pastores também se entristecem. Pastores têm depressão, adoecem, têm problemas familiares, tristezas. E por vezes pastores também, como todas as pessoas, ficam desanimados. E desanimados de ir à igreja também. Mas quando, porventura, eu consegui vencer aquele desânimo e eu fui à igreja, gente, como aquilo me fez bem. Ouvir a palavra, às vezes eu ouço a minha própria pregação, estou pregando e estou ouvindo, aquilo é para mim também. Como me fez bem, como foi importante, eu gosto de igreja. E há pessoas que estão se desigrejando e começam a argumentar, então, e dizer assim, mas pastor, tem gente na igreja que é fofoqueira. Mas eu quero lembrar você que a fofoca e que a maledicência não fazem parte da igreja. Isso não é igreja, isso é falibilidade humana. Alguém vai dizer, há quem diga assim, palavras como essa, pastor, quando eu encontro determinado irmão ou irmã, por vezes ela me diz ou ele me diz coisas que me ferem tanto. Eu sei. Mas dizer algo que fere o irmão não é igreja. São as falhas humanas. Tem templo que é muito pequeno, pastor, e eu me sinto ali tão oprimido. Há alguém que vai dizer assim, pastor, tem templo que é muito grande, e eu me sinto lá numa situação de tanta impessoalidade. Mas, querido, tamanho de templo não é igreja. Alguns dizem, pastor, há cultos com música demais. Pastor, essa igreja tem festas de menos. Mas eu quero lembrar para você que nada disso caracteriza ou define o que seja igreja. A igreja tem muitas questões de preferências, de tipo de música, de tipo de culto, mas nada disso define igreja. Há pessoas que se contrariam na igreja porque a igreja tem muitos hinos. E outras se contrariam porque na igreja tem muito cântico. Nós temos preferências pessoais, mas essas preferências não definem o que é igreja. Uma vez eu soube de um caso, de uma conversa entre o pai e um filho, assim, lá dos seus 10 anos. E aí o filho virou para o pai e falou, ô pai, qual é a diferença entre hino e cântico, pai? Aí o pai disse assim, cântico é como um hino que se repete muitas vezes. É. E pai, e o hino então? O hino é um cântico que se repete poucas vezes. E isso não representa nada, são apenas características. O que é que caracteriza uma igreja? O que é que caracteriza uma boa igreja ou uma igreja que não é boa? Se igreja é tão bom, se igreja é uma ideia divina. Há igrejas de muitos estilos diferentes, gente. Há igrejas que estão
pregando mensagens virtuais pelo YouTube, pelo Zoom, e são igrejas. Há igrejas que estão pregando mensagens presenciais, e são igrejas. Há igrejas grandes, há igrejas pequenas, há igrejas conservadoras, há igrejas agitadas, informais, e há igrejas calmas, tranquilas. Há igrejas festeiras. Tem igreja que muito festeira. Agora, uma unanimidade, parece que toda igreja tem gente que come muito. Parece que isso acontece em todas elas. Há igrejas que baseiam todas as suas atividades em programas, muitos programas. E há igrejas que baseiam as suas atividades em pequenos grupos. Há igrejas que são formadas, na sua maioria, por jovens, outra por adolescentes, outra por casais jovens, outra por idosos, outras igrejas formadas por crianças, igrejas formadas por gente culta, por gente de pouca instrução, mas todas elas são igrejas. Há igrejas que estão plantadas dentro das comunidades mais simples. E há igrejas que estão dentro dos condomínios mais ricos da cidade. Nada disso é capaz de tornar igrejas boas ou más. Todas são igrejas. Então, o que é que caracteriza uma boa igreja? Ela tem que ser assim ou tem que ser assado? Uma vez, um pastor amigo de nossa família, pastor Joás Gonzaga de Paula, eu e Magali, minha esposa, estávamos conversando com ele, e ele quis mostrar para nós a diversidade das estruturas familiares. Então ele contou para nós o seguinte exemplo. Ele disse assim: Rogério, Magali, há famílias que têm hábitos diferentes. Há famílias que jantam todos sentados à mesa, comem nos pratos, ali com os talheres direitinho, guardanapo, todos comem sentados à mesa. Há famílias que o hábito é fazer o prato e comer vendo televisão. Há famílias que comem comida. Há famílias que comem sanduíche. Há famílias que comem de pé. Outros comem nas poltronas. Há famílias que comem em prato fundo. Há outras que comem em pratos rasos. Mas todos eles, do seu jeito, se alimentam. O que ele quis dizer para nós, para que nós entendêssemos que há características muito diversas, mas o que caracteriza uma família que come uma boa refeição é aquela que come um bom alimento e não o modo como come este alimento. Igrejas são assim também. Igrejas têm diferentes estilos e características, mas como é importante que elas comam um bom alimento. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos 2. Quando a gente fala de igreja e da sua formação e das características que a palavra de Deus nos mostra como sendo importantes nas igrejas, muitas vezes nós vamos para essa passagem, Atos 2. E eu gostaria de ler com vocês Atos 2, de 1 a 3, depois de 22 a 24 e depois de 36 a 47. Então vamos primeiro para Atos 2, de 1 a 3. Vamos lá? Atos 2, de 1 a 3, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Agora, de 22 a 24, é a pregação aqui de Pedro, né? 22 a 24, Atos 2, agora,
Atos 2, aqui, perfeito, 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E agora, 36 a 47. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes os corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí o texto vai descrevendo aquela igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, todos que iam sendo salvos. Texto lindo, que mostra a formação daquela primeira igreja ali, dentro da pregação cristã, na descida do Espírito Santo. E aí, lendo esse texto, nós nos fazemos a seguinte pergunta: quais são as marcas de uma boa igreja desde o início da sua história? Quero lembrar a vocês primeiro o que diz Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja, uma boa igreja, ela persevera, ela se compromete com um bom alimento, ou seja, se compromete com a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 2,15, o texto diz que nós não devemos ser envergonhados ou nos envergonhar, nós devemos saber bem, nós devemos estar bem a par do domínio desta palavra de Deus. A igreja nasceu orientada pelas Escrituras, nas Escrituras, né? Não há uma boa igreja que não esteja focada e calcada sobre a Bíblia. Um dos grandes problemas do nosso tempo são as pregações que visam apenas a emoção, a autoajuda, mas esquecem completamente da Bíblia, da palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos, ela se fundamentou e era fundamental na palavra. E isso é que é capaz de nortear o conteúdo da sua fé e da minha fé. Autoajuda
pode nos animar, pode nos tirar até daquela tristeza momentânea, mas não é capaz de construir a nossa fé. Não é capaz de nos dar o norte da nossa vida. A igreja não pode ficar navegando em doutrinas de homens, mas a igreja precisa navegar no barco da palavra infalível de Deus. A igreja que se fundamenta na palavra de Deus, nessa verdade, é uma igreja que sabe aonde vai. Não importa o jeitão que ela tenha, se seja grande, pequena, conservadora, ou modernosa, não importa. Se ela está firmada na palavra, ela sabe onde vai chegar. Atos 2 ainda nos mostra que a igreja é uma igreja com união entre os irmãos. Esses irmãos aqui de Atos 2, 42, eles estavam perseverando na comunhão e no partir do pão. Na comunhão e no partir do pão. A igreja, boa igreja, tem comunhão entre os irmãos. Nós vivemos um tempo de difícil comunhão pela distância, pelas marcas emocionais, pelas marcas que nós recebemos durante esse período de pandemia, com a colocação da importância do distanciamento social. Sem dúvida, um grande desafio com relação a esta união, a esta comunhão. Uma igreja, ela precisa tanto de comunhão, é verdade, e uma igreja se torna atraente para a sociedade pela sua capacidade de amar e de acolher pessoas. O amor é uma das formas mais eficazes de levar o evangelho. É o amor. É a proximidade. Eu quero, por exemplo, chamar você, deixa marcadinho aí Atos 2, que nós estamos vendo, dê um retorno ali para Salmo 133. Salmo 133. Volta ali comigo. Salmo 133, versículos 1 a 3, vai nos mostrar algo bem interessante. Vai lá comigo. Salmo 133. Lembra desse salmo lindo? Que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? No Vale do Hermon? Não. Ali na união da igreja. Quando a igreja vive uma união, uma unidade, há uma promessa de que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre sobre aquele grupo, sobre aquela igreja. Há bênção na união dos irmãos. Isso é lindo. Veja bem, em toda a história do povo de Deus, Deus sempre trabalhou no sentido de unir o seu povo. E ele formou a igreja de Cristo a partir desta união em Cristo. A igreja é um lugar de acolhimento. A igreja é um lugar de consolação. A igreja é um lugar de fé. A igreja é um lugar de esperança, de amor, de união. A igreja não é um local de formalidade, de cumprimento de regras, de dogmas. Essa não é a proposta da igreja. A igreja é um lugar de união em amor. Uma igreja também é reconhecida como uma boa igreja quando esta igreja é reconhecida pela sociedade à sua volta. A igreja precisa ser reconhecida pela sociedade. Ela não se alimenta do seu próprio refluxo. A igreja se alimenta do amor que ela tem por aqueles que orbitam a igreja, e há nela um sentido de missão, e ela busca essas pessoas para acolhê-las.
Volte lá para o texto de Atos 2 e veja o que diz o versículo 47 de Atos 2, que diz assim, olha, louvando a Deus, aquela igreja primitiva e toda a igreja de Cristo, e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja é reconhecida pela sociedade. Quando ela é reconhecida pela sociedade como povo de Deus, como povo que ama, que acolhe, que tem esperança, que tem fé, essa igreja, então, ela cumpre o seu papel e é uma boa igreja. Semana passada eu tive uma experiência e eu queria compartilhar com vocês. Vocês sabem que nossa igreja tem se caracterizado por longos anos como uma igreja que também tem uma ação nas atitudes sociais, né? Além da pregação do evangelho, além do acolhimento dos seus membros pelos membros, ela também acolhe a comunidade, ministra cursos de profissionalização, acolhe com roupas, com alimentos, com cuidado, oração. Vocês sabem das características da nossa igreja. Muito bem. Esse tempo em que a igreja esteve fechada para cultos presenciais, muitas vezes eu estive na igreja, até porque ela está também fazendo ali uma pequena reforma, e me encontro sempre lá com alguns irmãos que estão ali fazendo algum trabalho administrativo, mas também os trabalhos sociais. Me encontro tantas vezes com a Rose, com o Sidney, com aqueles irmãos que estão mais envolvidos nessa área. Um dia desses, havia sido deixado lá na igreja sacolas grandes, sacos grandes, com roupas do brechó que haviam sido doadas para uma mulher da comunidade, uma mulher pobre da comunidade, e essa mulher tinha ganhado essas roupas para fazer um pequeno brechó dentro da comunidade e ali gerar recursos para as pessoas que estavam em situação difícil. Porque como nós não estamos tendo brechó presencial, essas roupas iriam acabar mofando, se estragando, era melhor doá-las. E a ação social doou. Quando eu cheguei lá, ela estava recebendo aqueles sacos de roupas, e ela muito feliz, acompanhada com uma pessoa muito feliz, era uma pessoa bem obesa, e ela recebeu aquelas grandes sacolas, e eu vi aquela pessoa levando aquelas sacolas para a calçada, e eu pensei, como é que ela vai levar isso lá para cima da comunidade? Muito pesado, é muito volumoso. Aí eu pensei, eu estou com o meu carro aqui perto, fui lá, peguei o carro e falei, senhora, põe as coisas aí na mala, enche o banco de trás aí que eu vou levar vocês lá, onde vocês têm que ir. Ela ficou toda feliz, socamos aquelas sacolas todas dentro do carro, aqueles sacos grandes ali, a mala nem pôde fechar de tanta coisa. E ali foi subindo e ela foi conversando e eu perguntei para ela assim, amiga, me diz uma coisa, tem sido muito difícil a pandemia lá na comunidade? E ela baixou os olhos e falou, pastor, morreram muitas pessoas. Minhas 2 irmãs ficaram viúvas, perderam seus maridos. Mas tem uma coisa, pastor. Eu falei, o quê? A minha filha está tão bem. A minha filha, vocês, se referindo à igreja, cuidaram dela. Vocês fizeram na igreja a comemoração do aniversário de 15 anos dela. Ela me disse assim, todas as coisas que ela aprendeu na Igreja Batista da Freguesia valeram para a vida dela. E ela fez um concurso e hoje ela trabalha no Detran lá na Zona Sul. Muito obrigado. Eu confesso que eu nem me lembrava. O tempo vai passando, passam os anos, a igreja lida com tantas pessoas, mas aquele reconhecimento de que a igreja fora positiva, influenciara positivamente a sua família, a história da sua família, aquilo encheu meu coração de alegria. Veja o que diz aqui, Atos 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma boa igreja precisa ser reconhecida pela sociedade no seu entorno. A igreja de Jerusalém, que zelava pela palavra, era uma igreja muito unida, pelo que diz o texto,
e era uma igreja que tinha boa reputação. Uma boa igreja deve ter uma boa reputação. A graça de Deus não pode nos isolar das pessoas, queridos, e sim nos tornar mais acolhedoras com as pessoas da comunidade, do nosso entorno, e acolhedoras até mesmo com os membros da igreja. Paulo, em Romanos 15:7, nos ensina sobre acolhimento, acolhimento aos irmãos, acolhimento aos visitantes. Muitas pessoas têm chegado à nossa igreja e ali ficam pela forma como elas são acolhidas. Acolha bem as pessoas. Acolha as pessoas na igreja, acolha as pessoas na sua casa, os seus vizinhos, os seus parentes com amor, jamais com preconceito. Mas o amor é capaz de levar em si mesmo o evangelho para as pessoas. O texto que nós estamos lendo, Atos 2, 46 e 47, nos mostra uma coisa muito linda sobre aquela igreja primitiva ali e nos ensina como deve ser uma boa igreja nos dias de hoje. 46 diz: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não consigo olhar para essa igreja sem pensar que ela era uma igreja alegre. Uma igreja alegre, que comia junto, que ria, que se alegrava, que cantava, que louvava, que visitava uns aos outros. Uma igreja feliz, uma igreja alegre. Uma igreja alegre com uma felicidade verdadeira. Diariamente, ela perseverava em alegria. Perseverar significa manter um propósito, mesmo que haja oposição àquele propósito. Você já fez o propósito de viver alegremente o Evangelho? Quando eu era jovem, tinha uma música numa das primeiras cantatas que eu cantei lá pelos 18 anos, que dizia assim: alguns dizem que para ser um crente não é possível rir nem brincar, mas entendo bem diferente. Era a estrofe de uma canção. Às vezes as pessoas pensam que ser um crente é ser tristonho, parece aqueles quadros da antiguidade, medievais, que procuravam retratar um Jesus Cristo com um olhar sempre triste, aqueles santos todos com um olhar tristonho. Eu penso num Jesus alegre, que brincava com criança, que gostava de festa, e uma igreja que se alegra em partilhar o pão, que se alegra em visitar, em estar com os irmãos. Uma igreja que tem o Evangelho, que tem a palavra como a sua base, que é cristocêntrica. Uma boa igreja é uma igreja feliz, uma igreja alegre. A igreja celebrava o cotidiano, né? Esta igreja que aqui nós vemos. Havia mais sorriso, e não se fala aqui de murmuração. Certamente que eles viviam determinadas dificuldades, mas eles mantinham a sua confiança em Deus. O culto era festivo. Eu gosto muito de culto festivo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou coroa, eu sei que eu sou, mas eu gosto de cântico vibrante, festivo, animado. Eu não gosto de melancolia na hora de cantar. Como há o que se festejar a cada domingo em que você lembra que Jesus Cristo morreu na cruz por você e que há graça aos pés da cruz para todos. Isso é motivo de alegria, alegria. Aquele povo ali tinha consciência de que realmente eles experimentavam a alegria da salvação. Mas há ainda uma outra característica que denota uma boa igreja. Uma igreja que quer
conhecer a Deus, que tem sede da palavra de Deus. Veja o que está aí no versículo 42 de Atos 2, diz que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquele povo queria saber a doutrina dos apóstolos, queria entender a palavra de Deus, queria absorver a palavra de Deus. Era uma igreja que orava, era uma igreja que cria. Nós hoje em dia certamente temos uma teologia muito mais sofisticada do que a teologia daquele povo ali naquele tempo, né? Nós temos 2000 anos aí de cristianismo, nós hoje temos a Bíblia inteira, Velho e Novo Testamento, eles só tinham ali o Velho Testamento, mas a gente tem que se perguntar, embora eles tivessem uma teologia, vamos dizer, mais primitiva, não tivesse o Novo Testamento, será que nós temos a mesma fome de Deus que aqueles homens e aquelas mulheres tinham? Nós não temos tido um certo fastio de fome da palavra? Talvez isso nos atrapalhe a ter uma vida cristã realmente de alegria, porque nós não nos apoderamos do conhecimento das promessas de Deus, das certezas de Deus. Hernandes Dias Lopes diz uma frase muito interessante, ele diz assim: nós não podemos prevalecer com os homens sem antes prevalecermos com Deus. É preciso prevalecer com a palavra, tomar conhecimento das suas promessas, da sua importância. Tantas vezes nós acabamos achando que estamos ocupados demais para ler a Bíblia ou para orar. Isso é terrível. Nós precisamos encontrar tempo, mesmo nessa vida moderna. Aqueles homens, aquelas pessoas perseveravam na doutrina de Deus. Eles davam a real importância. Outra questão que caracteriza uma boa igreja é uma igreja que tem em si mesmo a presença do Espírito Santo. Está cheia do Espírito Santo. Isso é fundamental para que uma igreja seja uma boa igreja. Eu quero convidar você a que nós leiamos alguns versículos aqui de Atos mesmo. Primeiro, lembrar o que está escrito em Atos 1:8. Esse versículo lindíssimo, dito por Jesus para aquele povo que compôs aquela igreja logo depois, diz assim, olha: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Voltando, sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Recebereis poder. Mas leia também Atos 2, nesse texto que nós estamos lendo, os versículos 4 e os versículos 38. Atos 2:4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quero lembrar que aqui a expressão original de falavam outras línguas é a expressão grega heterais glossais, que quer dizer línguas diversas, vários idiomas. Não está falando aqui de línguas estranhas. Deus deu a eles a possibilidade de falar em outros idiomas, e isso era muito importante naquele momento. E ainda vemos aqui o que está escrito no versículo 38, que vai afirmar o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Querido, quando você se arrepende dos seus pecados e você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele momento você recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com seu espírito. Estabelece-se uma conversa sem sons, sem palavras, dentro de você,
do Espírito de Deus com o seu Espírito. E você vai se enchendo desse Espírito Santo. E quando você vai buscando e vai se enchendo desse Espírito Santo, vai jogando para fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que lhe entristece, tudo aquilo que atrasa a sua vida, tudo aquilo que lhe magoa, tudo aquilo que lhe enche de medo, de incerteza, porque você vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Você é a igreja em união com seus irmãos. Uma boa igreja é uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Ainda para finalizar, quero lembrar que uma boa igreja, é uma igreja que realmente experimenta a salvação. Aliás, não há como ser igreja se não experimentar arrependimento dos seus pecados e, consequentemente, crendo em Jesus, experimenta a salvação. Veja o que diz o último versículo de Atos 2, que diz que aquele povo, aquela igreja, permanecia louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja, uma boa igreja, experimenta salvação, experimenta conversões, experimenta que pessoas que por ali passam, que ali são acolhidas, que ali são consoladas, que ali encontram esperança, que ali encontram fé. Essas pessoas vão se arrependendo dos seus pecados, porque a igreja está cheia do Espírito Santo e esse Espírito Santo fala ao coração delas. E essas pessoas vão sendo salvas. Deus vai acrescentando à igreja aqueles que são salvos. O texto diz que aquela igreja crescia na palavra, união, reconhecimento da comunidade, alegria, oração, Espírito Santo, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Queridos, nós temos o privilégio de fazer parte da igreja de Cristo. E seria muito pouco inteligente não aproveitar isso, não usufruir disso, não se alegrar com isso, não viver o milagre da presença do Espírito Santo de Deus em nós e viver a alegria de ser igreja em união. 1 Coríntios 3:6 diz que as pessoas da igreja plantam, regam, testemunham, vivem o Evangelho, vivem a igreja, e que neste testemunho contam quem é Jesus. E então Deus dá o crescimento a esta igreja. Eu peço a Deus que Ele dê avivamento à fé da Igreja Batista da Freguesia, que Ele avive a nossa fé, que nós tenhamos um tempo de avivamento da fé. Isso implica em busca, é obra do Espírito Santo, mas o Senhor se agrada que nós busquemos isso. E que nós, então, possamos viver um tempo de crescimento na nossa igreja em todos os bons sentidos. Seja lá com que característica tenhamos, somos uma igreja com o nosso jeitão, mas certamente firmada na palavra, centrada em Cristo, experimentando ser uma verdadeira igreja de Cristo. Deus continua abençoando a igreja. Deus continua abençoando a igreja contemporânea, com todas as suas lutas, com toda a pandemia, seja lá com o que for. E isto é a marca da igreja de Cristo. Uma igreja que ama, uma igreja que se alegra, uma igreja que busca a palavra, uma igreja que é cheia do Espírito Santo pela misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos visto e ouvido, agradecer a Deus porque Ele tem nos poupado, tem poupado nossa igreja, nós temos sido certamente muito preservados, cuidados por Deus. Deus tem sido tão bondoso, tão fiel, Deus tem sido maravilhoso. Vamos em frente, vamos crescer, vamos buscar a Deus sinceramente, porque o crescimento vem do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Obrigado pela tua palavra que nos ensina e dá que nós sejamos inteligentes, Senhor. Nós sejamos sensíveis. Nós possamos ter sabedoria para aprender com aquilo que a tua palavra nos ensina. Senhor, abençoa a nossa igreja, aviva a nossa fé, Senhor, eu te suplico, aviva, que nós possamos experimentar um tempo de união, avivamento, alegria, Senhor, crescimento, mesmo em meio às circunstâncias da sociedade. Senhor, abençoa-nos, nos faz pessoas melhores, Senhor, para podermos te servir melhor. Que esse tempo difícil que vivemos até aqui, que estamos vivendo, Senhor, seja um tempo de aprendizado, mas que todos nós possamos retornar em amor, Senhor, e levar o Evangelho e que muitos sejam acrescentados, Pai. Tudo isso, Senhor, te peço ainda pedindo as bênçãos sobre o nosso país, Senhor. Restaura o Brasil, transforma o Brasil, Senhor. Salva o Brasil, Senhor. Usa-nos neste processo também, Pai, eu te suplico. Guarda-nos do mal, Senhor. Abençoa os aniversariantes, Senhor. Conforta e cura, Senhor, aqueles que estão doentes. Abençoa, Senhor, os governantes da nossa pátria. Fala ao coração deles, Senhor, te peço. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, nós estaremos juntos agora na quarta-feira no Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos estudando Gênesis. Venha aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Quarta-feira, 19h30, pelo YouTube, Oração e Ação Estudo Bíblico. Até lá!